a gente vê muitas comparações entre o desenvolvimento econômico dos países asiáticos, da Coreia do Sul, especificamente com o Brasil, discutindo o porquê esses países se desenvolveram, criaram empresas complexas, inovadoras, conquistaram mercados mundiais, enquanto o Brasil ficou para trás. E eu acredito que, na verdade, essa pergunta, né, já tem alguns dos elementos que explicam o porquê disso. De forma bem resumida, pelo que eu vi do conteúdo do curso, existem algumas correntes de interpretação sobre o desenvolvimento sul-coreano. A minha pergunta se concentra na linha que aponta o cenário externo, o cenário geopolítico favorável, né, para Coreia, especificamente, né, como principal ator que proporcionou o desenvolvimento sul-coreano. E aqui entra a minha pergunta, né? Até que ponto esse cenário geopolítico favorável, com a Coreia sendo um país estratégico para os Estados Unidos, na Ásia, até que ponto esse cenário foi determinante para o sucesso dos países asiáticos? A gente pode afirmar que teria sido aquilo que se convencionou chamar de desenvolvimento a convite? E um outro elemento que eu queria que vocês também falassem um pouquinho, justamente da criação da POSCO, se ela seria um exemplo de fragilidade dessa corrente, tendo em vista a recusa do Banco Mundial em fornecer empréstimo. Deixa eu falar 5 minutos, o Wallace falar 15, tá? O desenvolvimento a convite, né, e tem 3 interpretações, né, que a ideia de que a Coreia se liberalizou, que é um pouco aquela ideia inocente dos economistas do Banco Mundial, que não leram absolutamente nada, não entenderam nada, né? Então eles acham que ela simplesmente, como diz o Wallace, né, que a Amsden fala, é uma interpretação que é uma nota de pé de página errada, né? Essa é a leitura que se faz no Brasil, inclusive, que a Coreia investiu em educação, se abriu e privatizou e poupa muito, né? Então essa é uma nota de pé de página errada. A outra interpretação, que é essa do desenvolvimento a convite, que é muito forte, inclusive, no Brasil. Eu tenho vários amigos, é até um pouco irritante, porque eu vou falar de Coreia, ele fala, não, Coreia é desenvolvimento a convite. E aí, pronto, está resolvido. Então, parece que os Estados Unidos convidam os países para se desenvolver, que é um absurdo, né? Não existe desenvolvimento a convite. Ninguém convida ninguém para se desenvolver, né? Na verdade, é uma disputa concorrencial pesada entre os países, entre as empresas, e é evidente que tinha um interesse ali dos Estados Unidos de fortalecer uma economia capitalista como um contrapeso ao avanço das forças comunistas, né? Mas isso está muito longe de garantir o desenvolvimento de um país, né? Basta você olhar a coisa dos multinacionais, né? O Wallace já vai explorar isso com mais profundidade, mas os americanos queriam ajudar os coreanos com as suas multinacionais. Então, olha que bonito. Leva a Ford aí, a GM, eles vão fazer carro baratinho para vocês. Quer dizer, a ideia dos Estados Unidos era tornar a Coreia uma colônia americana ali sob o controle dos Estados Unidos. Então, não existe desenvolvimento a convite no sentido de que eles queriam ter um protetorado, um Porto, vou exagerar, tá, Wallace, você me corrige, mas queriam ter um Porto Rico ali, né? Porto Rico deles, né? E isso não é desenvolvimento econômico. Tanto é que vários conflitos começam a surgir do General Park da Coreia com os americanos. Por isso que os coreanos vão, inclusive, bater na porta dos japoneses. Vejam como é curioso essa questão. Eles engolem o orgulho e vão pedir ajuda dos japoneses para fazer a POSCO, né, que você mencionou, né? Enfim, mas o Wallace pode explorar bem melhor do que eu como reagir, né, a essa linha de interpretação, né, Wallace? Eu vejo assim, Beatriz, de fato, se você periodizar, fazer aí uma divisão histórica de fases do desenvolvimento sul-coreano, né, a gente vai identificar ali, na minha concepção, e tem até uma aula específica sobre isso, tratando disso, né, de 4 fases, 1950 a 1960, depois os anos 60, os anos 70 a 80 e pós anos 90. Se você pegar, de fato, por exemplo, nos anos 50, né, teve a colonização ali, a anterior, 40, 50, ali, a questão da guerra, a colonização japonesa, né, que se reconhece, né, que houve, de fato, uma relativa contribuição do Japão. A gente até citei isso rapidamente ontem, né, na live que nós fizemos, uma construção de uma relativa infraestrutura na relação metrópole-colônia, mas que foi destruída na Guerra da Coreia. Teve uma intervenção norte-americana ali, que contribuiu muito para a reforma agrária, para a reforma educacional na Coreia, né? Mas, a partir dos anos 60,
né, quando há o golpe, quando o general Park assume o poder, né, embora o cenário geopolítico tenha sido favorável, por exemplo, houve muita ajuda externa dos Estados Unidos. Em um determinado momento, nos anos 60, 70, os Estados Unidos começam a boicotar a ajuda externa, começam a fazer empréstimos, né, à Coreia. Né, e, ao mesmo tempo, começa a boicotar alguns planos quinquenais. Por exemplo, eu citei, e eu acho que isso é muito emblemático, a estatização do sistema financeiro sul-coreano não foi os Estados Unidos que deixaram acontecer aquilo. Né? Os Estados Unidos se colocaram contra. E, no entanto, o presidente Park foi lá e estatizou. Né? E ele soube fazer uma leitura do cenário geopolítico. Né? Nos anos 70, quando os Estados Unidos diz, né, por exemplo, não a POSCO, não ao terceiro plano quinquenal, a gente vai ter o Tratado de Normatização, né, que eu acho que é em 1972, se eu não estiver errado. O Tratado de Normatização é quando a Coreia aceita uma retomada de relação diplomática com o Japão. Em que sentido? Impondo condições para essa retomada de relações diplomáticas. E quais eram uma das condições? Era a transferência de tecnologia. E nesse cenário, a Coreia já estava construindo sua base de conhecimento para absorver esse conhecimento. Então não foi ninguém que falou assim, olha, vamos dar conhecimento para vocês. Não, o general Park, ele otimizou esse cenário, né? Criando as bases ali para absorver esse conhecimento. E aí, veja, quando se fala em desenvolvimento da política, é importante ver que muitos países também, nesse período, durante os anos 60, 70, também tinham cenário favorável e não conseguiam otimizar. O exemplo, o Paulo falou isso logo no início da fala dele. O Brasil é um caso disso, né? Porque, veja, quando se fala assim, olha, que é uma outra coisa do desenvolvimento da COVID, né? Que é comparar os anos 80. Fala assim, olha, mas nos anos 80, a Coreia teve um cenário extremamente favorável, né? Por causa do acordo de Plaza, né? Por causa da desvalorização do iene. Só que se o governo coreano deixasse sua moeda valorizar, ele não tinha otimizado, né, a valorização do iene e entrado com mais força no mercado japonês, exportando e escoando sua produção. Além do mais, para que a Coreia pudesse otimizar, né, o cenário benéfico dos anos 80, ela tinha que ter uma base. Né? E ela teve que construir essa base que veio anterior aos anos 80, que foi diferente, por exemplo, do caso brasileiro. Só uma pergunta, Wallace. Ali, em 85, 87, teve os acordos do Plaza e do Louvre que derrubaram o Japão. Né? A ideia de causar uma apreciação violenta da moeda japonesa para impedir a invasão de produtos japoneses nos Estados Unidos, aquele medo do avanço nipônico. Né? Até que o Trump queria um pouco fazer isso com a China. A minha pergunta para você a minha leitura é que o won, a moeda coreana, eles surfaram, eles não deixaram a apreciação do won acontecer de maneira tão violenta contra o yuan, ou seja, eles se mantiveram numa posição mais competitiva para poder, enfim, exportar mais com a moeda desvalorizada. Se você puder explorar um pouquinho disso, e aí eles catapultaram a base exportadora que eles já vinham construindo nos 70, né? Isso mesmo. Quando a gente pega ali, né, a valorização do iene com o acordo de Plaza, que vai, né, arrebentar com o Japão, tem um que era texto o Endaka, da Maria né? Endaka. Que tem um texto da Maria da Conceição Tavares que eu acho bem bacana, que ela fala assim, que um dos grandes erros do Japão, que foi o que vai acontecer com a Coreia nos anos 90, foi deixar americanizar seu sistema financeiro, né? Eu acho bem interessante essa interpretação dela, que o Japão sofreu muita pressão dos Estados Unidos para abrir, por exemplo, a especulação imobiliária no Japão dos anos 80, que não é o objeto aqui do nosso debate, mas fizeram com a Coreia, né, nos anos 90. E a Coreia quebrou em 97, né, teve várias sérias dificuldades por causa disso. Mas quando tem os anos 80, e aí você tem um acordo de Plaza com a valorização do iene, e a estratégia de investimento do Japão e o crescimento da economia americana foram acontecimentos ali importantes para a Coreia, para a construção de um ambiente benéfico, porque a estratégia de política cambial da Coreia foi de manter ali uma desvalorização para aproveitar esse cenário conflituoso, né? Então, a Coreia, por exemplo, se a gente pegar agora o período recente do Brasil, a gente viu, você mesmo, Paulo, sempre cita essa questão do governo ter deixado o câmbio valorizar de forma irresponsável, né? No período recente aqui, quando o preço das commodities estava lá em cima. A Coreia não deixou isso acontecer nos anos 80. Porque sabia-se muito bem que como você estava avançando a sua estrutura produtiva e o mercado interno era insuficiente para absorver toda aquela produção, ainda precisava do seu principal parceiro comercial, que era os Estados Unidos e o Japão. E aí eles vão otimizar esse cenário benéfico. Tá? Então, assim, para conseguir isso nos anos 80, a base de estrutura produtiva deveria ter sido construída, e eles conseguiram construir isso, né, com a relativa política de autonomia nas suas estruturas produtivas. Né? Como a gente discutiu ontem, a indústria automobilística é um exemplo disso.
é um exemplo clássico, a Tosca é um exemplo clássico disso. Então, se a gente pegar a história da Coreia, vários elementos, Beatriz, vai convergir, na minha opinião, com a ideia de que o desenvolvimento da convite é um erro em relação, veja, não o aspecto teórico, porque ela pode explicar a realidade de outros países, mas a realidade da Coreia, na minha concepção, ela não explica nesse sentido. É claro que a geopolítica ajudou, é evidente que ela ajudou, né? Você poderia ter uma geopolítica atrapalhando, mas o ponto é, ela talvez tenha sido uma condição necessária, mas não suficiente, porque se a Coreia não tivesse agido de maneira oportunística e se integrado e se utilizado, inclusive ela se valeu das relações, uma certa ambiguidade com Estados Unidos e Japão, a ponto de usar o próprio Japão para se defender dos Estados Unidos e vice-versa. Então ela foi esperta ali nisso, né? E o General Park, que era quem estava lá, ele meio que sabia o que queria, né? Porque ele queria uma empresa de carros coreana, ele não queria a Ford, né? E isso fez diferença. Eu acho que Beatriz, só para confirmar uma coisa, veja que nos anos 80, essa questão da política de desvalorização cambial foi tão importante na Coreia que em 1984, 85, a Coreia conseguiu começar a apresentar superávit nas balanças comerciais. Ela reverte o resultado deficitário que ela tinha nos períodos anteriores para passar a ter superávit na balança comercial, que é um resultado de ter feito uma leitura correta do cenário internacional e otimizá-lo. Então, acho que, para finalizar e partir para a minha próxima pergunta, acho que fica claro, né, que de modo algum pode ser minimizado o cenário geopolítico, mas também não tem como desconsiderar de jeito nenhum essa articulação interna em torno de um projeto de nação, aliança entre Estado, sociedade, capital, enfim. E aí já entra a minha próxima pergunta, que é justamente sobre o papel do Estado para o desenvolvimento sul-coreano, né? A Mariana Mazzucato, por exemplo, na obra Estado Empreendedor, ela coloca como central não a oposição entre Estado e mercado, mas construção de parcerias simbióticas, né? Com o Estado participando ativamente da estrutura econômica. Ela até mostra como, na realidade, o Estado esteve por trás dos investimentos mais corajosos de capital intensivo que levaram às inovações radicais, né? A mão invisível do Estado por trás dessas inovações. E no caso norte-americano, né, especificamente, ela demonstra como o apoio estatal se deu também por meio de políticas fiscais e comerciais para garantir o mercado, o retorno aos investimentos de tecnologia, enfim, em um profundo intervencionismo estatal, né, em prol dos setores mais importantes para a economia. Na Coreia, que a gente já falou aqui um pouquinho, já vimos que o Estado desempenhou um papel extremamente importante. O que eu queria que vocês falassem um pouquinho especificamente em relação como se deu a interação entre o Estado e os chamados chaebols, se a pronúncia está certa, né, os grandes conglomerados empresariais. Como se deu essa relação entre o Estado e eles? Vai lá, Wallace, fala você. Bom, veja só, eu acho que essa é a principal ideia, assim, que é defendida por uma grande parte dos autores que eu e o Paulo, né, temos identidade. O Robert Wade, o Rajun Chang, a Alice Amstein, o Danny Roderick, uma quantidade de autores extremamente relevantes, né, para debater a Coreia. E esses estudos se tornaram extremamente relevantes a partir do momento que surgiu o estudo do Banco Mundial minimizando o papel do Estado, né? Tornando o papel do Estado ali como se eu usar uma palavra, um fantoche, né? do mercado para o desenvolvimento, quando na verdade foi o inverso, né? O Estado, ele adotou uma política deliberada de distorção de preços para a trajetória de desenvolvimento sul-coreano, dado que, né, em uma economia de grandes de assimétrica, né, onde existe uma relação de assimetria entre as nações, tinha clareza muito grande que países de industrialização tardia não conseguiria o upgrade, o catch-up, né, esperando os benefícios do mercado ou, né, o benefício de algum país ou a caridade de algum país. E para poder gerar esse processo de desenvolvimento, a percepção de que era importante, a partir da experiência do que eles tinham vivenciado do Japão, né, visto no Japão, do desenvolvimento de empresas nacionais, né? E é isso que o presidente Park ele vai fazer, Beatriz. Ele vai
a partir de 1961, selecionar famílias sul-coreanas para fazer acordos de negócios em torno dos projetos de desenvolvimento, apresentar esses projetos de desenvolvimento e identificar ali setores, né, em que a Coreia poderia desenvolver suas vantagens competitivas. Veja, eu não estou dizendo que a Coreia herdou, a Coreia desenvolveu as vantagens competitivas através das políticas industriais, né? Essas políticas de caráter setorial e vertical selecionou, né, empresas e setores, a Hyundai é uma delas, a Samsung é outra, né, a LG é outra empresa, a POSCO, né, que foi uma estatal, também é uma outra empresa, a Kia, né, que era a Singi, né, que depois veio ser uma parceria com a Ford, que é um exemplo, né, muito bom para a gente identificar como é que se dava essa relação entre Estado e empresas, na percepção de que era muito importante você selecionar essas empresas, direcionar recursos e estabelecer metas de desenvolvimento, metas de inovação, metas de geração de emprego, metas de contribuição para o crescimento econômico e metas de gestão internacional. O instrumento principal eram os bancos públicos, né? Até se você puder falar o nome deles, não sei se você se lembra do nome de um ou outro, até de curiosidade, mas a minha leitura é que tinha, sei lá, 4, 5 grandes bancos, tipo o BNDES da vida, que estavam sob o mando, né, do parque, e ele direcionava os recursos que eram tomados tanto no mercado internacional quanto domesticamente para abastecer esses conglomerados, esses chaebols, né, que deveriam atingir metas, né, de exportação, de graduação tecnológica, e tinham acesso a esse funding pesado, né, porque a gente está falando de muita grana, né, muitos recursos. Né? Bom, vamos lá. A Coreia só tinha um banco no início dos anos 50, que era o Industrial Bank of Choosing, né, que era um banco industrial que foi criado no período ali da colonização japonesa. Né? O que vai acontecer? Com o processo de intervenção norte-americana, esse banco vai se transformar no Bank of Korea, né, que é o banco central da Coreia hoje. Né? A partir de 1900, e aí se cria também, né, o Banco da Agricultura nesse período, né, o Korea Agriculture Bank. Né? E isso ainda ali, a gente está falando de 1950, onde você tinha ali interferência norte-americana. E aí, o que os Estados Unidos vai fazer, o que eu já citei, vai privatizar todos os bancos, os poucos bancos que a Coreia tinha. Quando a gente tem o golpe, em 1961, a primeira coisa que o presidente Park vai fazer é reestatizar e criar. Ele vai manter o Bank of Korea, o Banco Central, e vai criar um banco fundamental, Paulo, para o processo de desenvolvimento, viu, Beatriz? Que é o Banco de Desenvolvimento Sul-Coreano, né? O Korea Development Bank, né? Que existe até hoje e é essencial e está sendo essencial nesse momento, né, para financiar o New Deal coreano. Então, esse banco vai ser ele que vai coordenar, junto com o Banco Central coreano, toda a estratégia de alocação de recursos, né, para os setores, ou para o chaebol, sendo mais, né, direto, para um processo de upgrade, para um processo de avanço, de crescimento. Então, esses dois bancos, em toda a trajetória assim, da Coreia, eles foram essenciais, né, no processo de política de direcionamento de crédito, política de discriminação da taxa de juros, um financiamento ali quase limitado para as exportações, uma taxa de juros subsidiada. Então, o que nós vamos ter nesse processo? Um processo de acumulação de capital direcionada pelo Estado. Né? A ideia, a crença de que poupança existia... Então, mas tem uma questão aí que é intrigante, Beatriz e Wallace, que é a coisa do Banco Central. Né? Eu me lembro, quando eu estava fazendo doutorado, meu doutorado foi sobre política cambial, desenvolvimento econômico, papel do câmbio no desenvolvimento econômico, né? E eu achei curioso, porque quando eu terminei de escrever meu doutorado, eu fui procurado por uns russos, uns economistas da Rússia, e eles me pediram para traduzir o meu paper do doutorado para russo, né? Que eu achei do caralho, né? Então, tem um paper meu da tese que foi traduzido para russo, porque eles acharam legal lá, não sei das quantas, eles traduziram e me mandaram o livro em russo, não dá para entender nada, né? Eu mal conseguia identificar o meu nome, mas depois, eu não sei por que cargas d'água, eu achei uma cópia desse livro em inglês. E aí eu vi o título do livro, depois que eu fui entender, era o seguinte, Bancos Centrais como Agentes do Desenvolvimento Econômico. Eu falei, nossa, olha onde foi parar o artigo da minha tese. Bancos centrais como agentes de desenvolvimento econômico. E o ponto dos russos eles estavam fazendo uma reflexão sobre como os bancos centrais ao redor do mundo ajudaram os países a se desenvolver, que é uma ideia absolutamente heterodoxa para os cânones de hoje, né? Porque hoje o Banco Central, ele vai lá, faz a meta de inflação, tudo bonitinho e fica quieto. Quanto mais quieto ele ficar, melhor, né?
Então, isso que você está me falando, me lembrei desse livro dos russos, né? E eu não, obviamente que eu não conheço no detalhe, né? Como você conhece o papel do Banco Central coreano, mas é curioso te ouvir falar que, além do BNDES deles, que foi fundamental e que turbinou toda a experiência de desenvolvimento, né? Não dá para entender o desenvolvimento da Coreia sem o BNDES da Coreia, né? Mas é interessante ver também como o Banco Central ajudou, né? Tem uma questão, Paulo, que foi bom você ter tocado, porque é uma linha divisória da trajetória de desenvolvimento coreano no período recente. Veja, quando tem as privatizações do sistema financeiro nos anos 80, né, que alguns chaibôs vão comprar alguns bancos, né, para poder não desnacionalizar o sistema financeiro, quem vai coordenar isso é o Banco Central da Coreia. Né? Então, o Banco Central da Coreia vai permanecer ali com uma influência muito forte em direcionar as instituições financeiras em prol do desenvolvimento. Quando é que isso se quebra? É justamente no início dos anos 90, quando a Coreia começa a implementar as reformas para entrar na OCDE, que é o que o Ha Jung-chang ele fala, o Banco Central começa a ter uma postura monetarista, que contradiz a tradição de desenvolvimento enquanto ação do Banco Central sul-coreano. Né? E é isso que você está falando, era o Banco Central que sempre teve uma atuação desenvolvimentista, não monetarista. Quando ele teve uma atuação monetarista, ele contribuiu para a crise de 1997. Ou seja, aquela ideia de que você faz enfim, que você colocar a inflação na meta, você vai se desenvolver. Mas, enfim, me dá tanta raiva isso que eu não vou nem comentar. Fala, Beatriz. Que vocês tocaram agora falando sobre Banco de Desenvolvimento. Enfim, no Brasil, o BNDES, até a década de 90, ali, com a desestruturação do Estado desenvolvimentista, ele figurou como um importante componente voltado para suprir os gargalos existentes no desenvolvimento da nossa economia, principalmente financiamento de longo prazo. E o BNDES aqui, eu acho que ele está intimamente ligado com a questão do planejamento. E aí, então, eu queria justamente fazer uma pergunta sobre planejamento para vocês. O tema do meu mestrado tem muito a ver com planejamento. E, fala aí, então, qual é o seu mestrado? Conta para a gente o seu mestrado aí. Foi sobre a crise... Foi sobre a crise do planejamento no Brasil. Título, ano, defesa, orientador. Eu defendi ano passado. Mas, então, justamente comentando sobre a relação entre planejamento e industrialização, com a Revolução de 30 aqui no Brasil e a ascensão do Getúlio Vargas, enfrentando aquilo que o Caio Prado chama de sentido da colonização, né? A gente tem o deslocamento do centro dinâmico e, enfim, o Brasil iniciou o processo de industrialização por substituições de importação. Pulando um pouco já depois ali da Segunda Guerra, o que eu tenho como 3 grandes marcos, né, do planejamento no Brasil: plano de metas do Juscelino, o plano trienal, que foi o objeto do meu estudo, que apesar de não ter sido implementado, né, objetivava uma ampla reestruturação do Estado para a promoção do desenvolvimento, e o segundo PND, que o Wallace com certeza sabe mais do que eu. Mas, enfim, a questão a partir dos anos 80, o planejamento foi completamente abandonado no Brasil, né? Ficou reduzido à mera confecção orçamentária, enquanto a política econômica ela se reduziu à gestão de planos de curto prazo para a estabilização econômica, né? A política industrial e essa visão conjuntural da organização econômica ficou de lado, né? Completamente deixada de lado. O que eu queria saber em relação ao caso coreano, com o governo do General Park, ele adotou, né, uma política de desenvolvimento embasada no planejamento. A minha pergunta de que forma os planos quinquenais foram decisivos ou não para que a Coreia chegasse no patamar de desenvolvimento que a gente vê hoje, né, que a gente assiste hoje? E aí a minha pergunta também, vou aproveitar, abusar do Wallace, assim, na implementação dos planos quinquenais, estava claro que o financiamento do Banco de Desenvolvimento, né, e do sistema financeiro público coreano era a chave, né? Ele era, digamos assim, um canhão, né, um dos principais canhões para fazer com que aquele plano fosse efetivado. Além do sistema de tarifas, de subsídios, de direcionamento, por exemplo, sei lá, a Hyundai garantiram, sei lá, a produção de plataforma offshore,
navios, enfim, mas conta para a gente aí, Wallace, do detalhe, né, da implementação desses planos quinquenais, né, como a Beatriz coloca, de o que o parque fazia de verdade ou deixava de fazer em relação a esses planos, né? O Paulo está fazendo as perguntas, mas ele domina tanto quanto eu, né? Ele está jogando, né? Ele está fazendo levantando para eu cortar e tal. Eu sou levantador. No time de vôlei aqui, eu sou levantador. Mas o Paulo domina tanto quanto eu e sabe muito bem como funcionam os planos quinquenais. Mas deixa eu só fazer um comentário que, assim, o ano passado eu fiz umas viagens. Assim, eu fui à Índia participar de um evento sobre o BRICS, no Think Tanks. Eu fui a Moscou, né, recentemente também, participar de um debate. Fui para a China e depois eu fui ao México. Né? Isso tudo um ano, participar de debates, think tanks, para discutir BRICS e estratégia dos BRICS. Por que eu estou citando isso? Porque... Você foi na hora... Não, primeiro que você foi na hora certa, né? Porque esse ano você não ia conseguir fazer isso com certeza. Né? Não, eu até estava pensando, né? Eu fui à China, né? Eu e o Gexeira, em novembro, cara. Então, assim, eu falei, putz, eu dei sorte, né? Não ter pegado um Covid por lá e ter... Você ia trazer para o Brasil. Mas, assim, o que eu percebi, aí foi uma fala minha lá no México, final de dezembro, de janeiro, que eles não gostaram muito. Que eu falei para eles assim, olha, livre mercado só existe nos manuais de economia, porque no mundo real não existe para vocês estarem discutindo livre comércio, né? Porque era um evento lá sobre economia digital, né, patrocinado pela Huawei, né? E todo mundo numa felicidade defendendo livre mercado, e eu falei assim, eu acho que eu estou no lugar errado, mas enfim, eu fui convidado para falar. Era da chinesa, da Huawei? Huawei, que era uma empresa do Partido Comunista, quase estatal, que não respeitou patente porcaria nenhuma e defendeu o livre mercado. Né? Mas assim, defendendo o livre mercado, na minha concepção, dizer assim, olha, para o México, abre para que a gente possa, né, negociar, vocês vão ganhar com isso. Né? Porque aí com esse conflito geopolítico, né, a entrada da China ali no México é uma coisa interessante para eles. Né? Mas, enfim, por que eu estou citando isso? Porque em todos esses lugares, uma palavra-chave, Beatriz, que existe é o chamado planejamento. Né? Se você conversar com o chinês, para ele, o desenvolvimento só faz sentido se tiver planejamento. O coreano também. Né? E na Coreia, em particular, quando eu comento que aqui a gente não tem planejamento há muito tempo, né? Porque desde os anos 80, na minha concepção, o Brasil começa a adotar uma política de estabilidade de preço. Né? E aí, por mais que alguns venham dizer, mas no período recente houve algumas políticas, mas não foi um planejamento mais sistêmico, de caráter sistêmico, né? Foram localizados sem reformas estruturais, a minha interpretação. Então, nós não temos. Na Coreia, a primeira vez, o parque ele assume o poder em 1961. Em 1962, ele lança o primeiro plano quinquenal. São 5 planos quinquenais. Né? O primeiro plano quinquenal de 1962 a 1966. O segundo plano quinquenal de 1967 até 1971. O terceiro, que eu já tinha citado aqui, o plano quinquenal de 1972 até 1976. O quarto plano, que eu comentei ontem, né, que os liberais não gostam de falar dele, que é o de 1977 a 1981, e o quinto plano quinquenal, né, que é de 1982 a 1986. Esses planos, todos eles têm uma linha muito clara de aliança do Estado com o setor privado, com o chaibos, com interferência, Paulo, em todos eles, né, muito clara do setor financeiro em financiar essas empresas. Então, por exemplo, no primeiro plano, era a ideia de desenvolver indústria leve, né, como fertilizante, ali, o refino de petróleo. Quando você pega o segundo plano quinquenal, aí já está ali começando a desenvolver indústria química, aço, né, máquinas. Quando vai para o terceiro, já vai para a indústria mais pesada, né, a indústria química. Né? E no quarto plano, Paulo, que é coisa interessante, o quarto plano está lá muito claro, continuidade do alto padrão de crescimento da Coreia, aliado a uma transformação estrutural da economia, com ênfase nos setores mais intensivos em tecnologia para promover a substituição de importações. Olha que interessante, porque em plenos anos 80, a Coreia está falando de substituição de importações, cara, sabe? Quando todo mundo nega e fala só em export-led. E aí, quando chega nos anos 80, que eles conseguem avançar na sua estrutura produtiva, é que eles falam, olha, vamos começar agora a promover um processo de abertura, né? Para que a gente possa se inserir no comércio internacional dentro de estruturas produtivas mais avançadas, mais montadas, e fazer o upgrade, enfim, todos esses elementos. Então, são 5 planos quinquenais muito bem articulados e pensados dentro de uma trajetória de desenvolvimento muito coerente
né, coordenada pelo Estado em aliança com os chaibôs, com as grandes empresas. E aquelas empresas que não se adaptavam a esses objetivos eram simplesmente cortadas, né, do financiamento subsidiado. Mas fala um pouco, mas então, o que eles tinham? Eles tinham um financiamento com taxa subsidiada, tinha subsídio direto do orçamento, tinha tarifa, tinha proteção de mercado, tinha garantia de monopólios. Tem reserva de mercado, que é a garantia do monopólio. Reserva de mercado, né? Que é esse palavrão que se fala no Brasil, que parece que reserva de mercado só o Brasil fez na história do mundo, né? Tinha as reservas de mercado, né? Tinha o financiamento subsidiado, tá? Tinha o investimento em tecnologia também subsidiado, tinha acesso, né, a pesquisa, desenvolvimento, financiamento de P&D e CIT financiado pelo Estado, tinha o nível de protecionismo para proteger esses setores, né, da competição externa, tá? Desculpa. Tinha formação de técnicos financiada pelo Estado fora do país, principalmente nos Estados Unidos e no Japão. Então, é um conjunto, né, de medidas, de benefícios que davam a base para essas empresas, dentro dos planos quinquenais, alcançar os objetivos. Se você pegar, né, o próprio estudo do Banco Mundial, vai mostrar que todos os planos quinquenais cumpriram quase em 100%, né, os objetivos propostos ali dentro dos planos quinquenais. Né? Mas, veja, o Estado ele ofereceu todo o suporte para essas empresas, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de reserva de mercado e do ponto de vista de infraestrutura e do ponto de vista também de proteção ao mercado internacional, né? Dado quais são as empresas competitivas, quais não são, e quem que pode entrar e quem não pode entrar. Que é o que eu chamo na nossa aula de estrutura de propriedade do capital, né? Como é que isso foi controlado, o investimento estrangeiro direto. Né? Eles só podiam entrar... Vai lá, fala. O investimento estrangeiro direto só podia entrar em setores complementares ao que a Coreia estava fazendo, ao que os planos quinquenais estavam fazendo. Eles não entravam lá como os atores protagonistas, né? Que, na minha concepção, assim, por exemplo, quando a gente pega o Brasil, aí a gente vai, né, contextualizar e tudo, mas veja, em 1954, com o suicídio do Getúlio e a ascensão do Café Filho, eu gosto de falar com meus alunos em aula de economia brasileira, que assim, um governo de um curto período gosta de fazer estrago, né, que foi a instrução 113 da SMOC, que o JK vai usar muito, né, para liberar a importação sem cobertura cambial, que muitos autores vão dizer que desnacionalizou o parque produtivo brasileiro. O Kiuni, por exemplo, usa muito isso para dizer como que a formação da estrutura nacional de grandes empresas foi fundamental para a Coreia poder desenvolver a ciência e tecnologia, porque as multinacionais não têm esses interesses. Lógico, a multinacional ela vai querer abastecer o mercado, não criar um concorrente, né? E Beatriz, só antes de você perguntar, só uma questão rápida, Wallace. As metas eram metas de exportação, principalmente, e de graduação tecnológica, né? Então ele colocava para os setores, para as empresas, você vai ter que exportar tanto das suas receitas, né? Como é que era feito esse controle aí? A principal meta, no primeiro momento, foi de substituição de importações, né, de alcançar um percentual de nacionalização. Tanto é que o caso da indústria automobilística foi muito esse, né, que rompeu a Singir com a GM em relação à Hyundai. Né? A Hyundai não, incorporou esse objetivo de índice de nacionalização, enquanto a Singir, que formou a parceria com a GM nos anos 70, vai continuar promovendo ali a importação. Esse era o ponto, né? Depois passou para as metas de exportação, quando a Coreia começa a transitar, né, para o modelo export-led. E é interessante que, veja, as metas elas eram adaptativas. O que eu quero dizer? Que elas não eram estáticas. Porque quando chega nos anos 70, 80, quando a Coreia começa a ter problemas com a absorção de mão de obra criada pelo investimento na educação, o que é que o governo coreano vai fazer? Vai obrigar a meta de geração de emprego pelas empresas chaibôs, entendeu? Porque eles perceberam que estava havendo ali um processo de avanço da educação, né, e os planos, ao mesmo tempo, crescendo, principalmente com investimento na indústria pesada, o Kim Lin toca muito nisso, mas não estava absorvendo essa mão de obra, levando muitas vezes os chaibôs a contratar empresas estrangeiras para fazer consultoria. Não, aqui, né, no Brasil, o governo botou a meta no Uber, então o Uber está contratando todos os nossos engenheiros aí que estão ociosos, a gente também está cumprindo a meta aqui usando o Uber, né, para não deixar o cara, enfim, parado lá, né? Então é isso, assim. Vocês falaram um pouco sobre investimento estrangeiro e uma das coisas que eu queria perguntar era justamente sobre isso, né? Porque tem aquela ideia, né,
um argumento de que os países mais pobres e atrasados não são capazes de financiar o próprio desenvolvimento e, por isso, eles precisariam atrair o capital externo que possibilitasse alcançar, né, os níveis desejados de investimento para absorver contribuição de tecnologia mais avançada. Enfim, vocês concordam com esse diagnóstico? E ainda, né, qual foi a diferença da contribuição do capital estrangeiro no Brasil e na Coreia? Porque o Brasil, com exceção da década de 80, né, sempre esteve entre os grandes receptores de investimento estrangeiro. E por tudo que a gente já falou até aqui, né, parece que não superamos o atraso econômico em relação aos países desenvolvidos, como a Coreia fez, né? Então, se vocês puderem falar mais um pouquinho sobre isso. Deixa eu aproveitar, Wallace, porque daí eu posso falar que o leão, claro, come carne, né? Porque eu não consigo fazer nenhuma live na minha vida sem falar que o leão come carne. Você tentar se desenvolver com o investimento direto estrangeiro, capital estrangeiro, que é o que se tentou no Brasil e vários outros países, é o equivalente a você pedir para o leão comer alface. Você falar, o leão, come alface aí e tal, para ver se você ajuda, a gente precisa se desenvolver. Você come alface por um período, depois você volta a comer carne e tal. O leão não vai comer alface, o leão vai comer carne, né? Então, pensa na ótica de uma multinacional. Qual é o interesse de uma multinacional transferir tecnologia para uma empresa doméstica, para ajudar na criação de um sistema nacional de inovação, que é o que um país precisa para se desenvolver? A multinacional ela vai sempre transferir o mínimo possível do core tecnológico dela para o país em desenvolvimento. Porque o core tecnológico dela é a razão de ser dela, é o poder de monopólio, é o poder de mercado dela. Então, ela vai passar o mínimo para a base multinacional instalada no Brasil ou na Coreia, por uma questão de custo de transporte, proximidade a mercado e um pouco de mão de obra barata, mas ela nunca vai entregar a rapadura. A rapadura fica sempre em Frankfurt, fica em Nova York, a rapadura está sempre bem protegida. Então, do ponto de vista de transferência tecnológica, de transbordamento, não vai transbordar. Vai transbordar o mínimo, mas a piscina de água mesmo fica na matriz, né? Então, algumas gotas vão cair, mas não é suficiente. Então, do ponto de vista de transferência tecnológica, esquece. Não há desenvolvimento econômico com as multinacionais, né? Alguns economistas no Brasil até hoje não entenderam isso. E o segundo ponto é de funding, de financiamento. Qual é a lógica? Para pensar de você tomar empréstimo, né? Um banco estrangeiro vai financiar o desenvolvimento tecnológico de uma empresa brasileira para ver se ela conquista mercados no mundo. Faz algum sentido isso? Você achar que um pequeno empresário brasileiro vai tomar uma dívida no banco americano para desenvolver uma tecnologia para bater uma GM? Né? Então, é evidente que, também da ótica do capital externo, o capital externo não vai desenvolver tecnologia, não vai financiar tecnologia, coisa nenhuma. Então, na melhor das hipóteses, o capital externo vai entrar para fazer investimento de curto prazo, para fazer alguma arbitragem de câmbio e juros, ou para ajudar alguma multinacional americana, o banco americano, o japonês, né, Wallace? O banco japonês ajuda a empresa japonesa no Brasil, é ridículo, né? Você vai ali na região da Paulista, tem um monte de banco japonês, empresa japonesa e só tem restaurante japonês, né? Eu adoro ir lá porque eu me sinto no Japão, né? Você come uma comida japonesa maravilhosa, mas nada mais longe do que essa ideia de que um país emergente vai buscar o financiamento internacional e buscar a transferência tecnológica no resto do mundo, porque é o equivalente a ele entrar na jaula do leão e falar, Leão, come essa alface aí, cara, me ajuda, né? Então, porra, não é por aí, né, Wallace? Sim, eu concordo. E aí, assim, ó, só para aí, veja que eu acho, a Coreia criou, entre os anos 60 até os anos 80, um sistema de lista negativa. O que era esse sistema de lista negativa? Onde as empresas não poderiam entrar, né, o investimento estrangeiro direto, e qual era a participação de capital que elas poderiam ter. Isso só vai ser flexibilizado a partir dos anos 80. E veja a coerência, Beatriz, veja a lógica disso. Se eu estou desenvolvendo minhas grandes empresas, que são indústria nascente, que os liberais odeiam esse termo, né, indústria nascente, que precisam de reserva de mercado, e eu abro minha indústria, a minha economia, para as empresas já estabelecidas e maduras, eu estou querendo cometer suicídio. Eu vou matar as minhas empresas, elas não teriam condição de competitividade, né? Então, o que o governo sul-coreano vai fazer? É controlar a estrutura de propriedade, impor limite à entrada de investimento estrangeiro direto, porque o presidente Park tinha muita clareza disso. O discurso dele de que era necessário concentrar mercado, que era necessário ter economia de escopo e, ao mesmo tempo, ter empresas nacionais. Até porque é um aprendizado nosso na teoria cepalina, né? O Furtado nos ensinou muito isso, você mesmo né, já deve ter lido, em que
um dos grandes problemas estruturais de economias periféricas é no seu balanço de pagamentos, nas suas contas externas. E as empresas multinacionais, dependendo de como elas atuam, aprofundam esse processo através de arremessa de lucros, através de importações, né? Porque vai prejudicar tanto a balança comercial. É só pegar o caso da indústria automobilística brasileira, né? Que com o regime automotivo brasileiro... Na verdade, não existe indústria automobilística brasileira, né? É indústria automobilística das multinacionais no Brasil, né? É instaladas no Brasil. Porque gera uma confusão isso. Né? Verdade. É porque, assim, Paulo, o sistema de autopeças ainda tinha, né? Até 1996. Depois do sistema automotivo brasileiro, acabou. Né? Então, é pequena a participação, né? Pelo menos nesse setor. Mas, de fato, nas montadoras não tem, a gente não tem. Mas por que eu estou citando isso? Porque a balança comercial desse setor é deficitária. E, ao mesmo tempo, eles contribuem com a remessa de lucro para prejudicar as contas externas brasileiras, né, nas transações correntes, na conta de serviço e renda. Veja, isso é um aprendizado dos anos 50, 40, que foi identificado pelos teóricos de desenvolvimento. E o presidente Park, percebendo isso, ele tinha clareza que era importante desenvolver suas capacidades produtivas nacionais para que a Coreia superasse essa vulnerabilidade externa. Então, o controle da estrutura de propriedade foi fundamental. Quando chega nos anos 80, o governo vai criar o sistema de lista positiva. Ele tira o sistema de lista negativa e começa a permitir a entrada de empresas. O percentual de participação de capital estrangeiro na Coreia vai sair de 44% nos anos 80 para em torno de 60% autorizada pelo Estado. Mesmo assim, ainda controlado. E aí tem a questão também, importante falar, Beatriz Wallace, que é da transferência tecnológica, porque é evidente que você vai, vamos dizer assim, proteger a sua indústria infantil para ela crescer, mas você tem um outro dilema, que é o seguinte, que a sua indústria precisa aprender com alguém, então você precisa absorver tecnologia de alguma maneira. Primeiro você começa fazendo engenharia reversa, dá aquela copiadinha básica da Ásia, né, que a China é especialista, quebra patentes e tal, mas num segundo passo, e a China fez muito isso, o governo começa a forçar a transferência tecnológica. Então, se a Embraer quer ir para a China, tudo bem, faz a fábrica, mas tem que ter uma joint venture com metade de uma chinesa. Se a Mercedes quer ir para a China, tudo bem, só que vai ter uma JV com uma chinesa e vai ter que ensinar como faz carro. Se a GE quer ir fazer turbina lá, ela vai ter que passar parte da tecnologia. Então, a Coreia também, queria que te ouvir um pouco disso, Wallace, ela também teve essa habilidade do aprendizado tecnológico, né, de se valer do investimento direto estrangeiro como fonte tecnológica, mas não que você vai receber isso, e sim que de alguma maneira você vai aprender com os estrangeiros, né? Envio de engenheiros para os Estados Unidos, esse tipo de coisa, né? E depois a própria construção do sistema de inovação autóctone, né, com as universidades e das empresas e assim por diante, né? A Coreia ela monta uma estratégia muito bem feita de transição, né? Eu acho que um dos livros melhores que abordam isso é o do que a gente citou, né? O Lee Suk-in, né? Da imitação e inovação. Eu acho que quem quiser entender bem essa estratégia de como é que se transita, dado os riscos, né? De que o elevado investimento, os riscos mais elevados em você já partir para a inovação, que é o que os países de industrialização tardia, né, têm feito, né? O processo de imitação, aplicando engenharia reversa, e vai construindo as bases, que é o que o Lean mostra, né? As capacidades, desenvolvendo essas capacidades, criando essas bases. E um dessas estratégias adotado pela Coreia foi treinar a mão de obra fora, né? Muito nos Estados Unidos, muito mesmo. A Coreia, em determinado ano, chegou a ser um dos países com maior número de estudantes fora. Recentemente, eu publiquei isso no meu Twitter, né? A Coreia está em terceiro ou em segundo como o maior país com o número de estudantes estrangeiros no mundo, como a China está em primeiro. Né? Porque são países que têm um processo constante de construção da base de conhecimento. E quando chega nos anos 80, a Coreia já tinha absorvido ali uma boa base de conhecimento e com a capacidade de transitar da imitação para a inovação. Tanto é que eles começam a desenvolver nos anos 80 a indústria de semicondutores, a fortalecer essa estrutura produtiva para acompanhar a mudança da fronteira tecnológica da economia mundial. Perfeito. Até indo de encontro aí com o que vocês estão falando, pelo que eu estou acompanhando dos debates, né, na questão da educação, tem o que se convencionou chamar, né, de ortodoxia econômica, que entende que a educação seria o elemento para chegar na sofisticação produtiva, né, e que, ou seja, por trás de toda experiência bem-sucedida de desenvolvimento, teria um setor público que forneceu educação básica de qualidade para todo mundo, enfim. E
a heterodoxia, né? Por outro lado, que, embora reconhecendo a importância da educação, ressalta a essencialidade, né? A partir do momento em que haja um sistema produtivo apto a absorver essas pessoas, né? Então, vocês já falaram um pouquinho sobre isso. Eu até vi no Instagram, no Twitter do Wallace, agora esses dias, né? Acho que passou o programa do Luciano Huck no sábado, na Coreia do Sul, e ele difundindo isso, né? Há 30 anos, em 30 anos, os coreanos foram da pobreza à riqueza, investindo em escola, professor, universidade. É um dos mitos, né, que tem por aí, né? Investir em educação, poupança elevada, abriu economia e pronto, passo de mágica, estava lá o desenvolvimento. Então, diante disso, o que eu quero perguntar é o seguinte, a partir dessas duas correntes, vamos dizer assim, né? O exemplo da Coreia, ele justifica qual das duas? E ainda, por que que na Coreia esse investimento em educação deu no que deu e no Brasil o mesmo não ocorreu? É porque a gente é preguiçoso? É porque não queremos trabalhar? É porque é um país que não é educado? O que é? Onde que está aí o erro? Né? Onde que está o gargalo dessa questão? Deixa eu dar a resposta sintética, o Wallace dá a resposta analítica, tá? Eu vou falar de uma maneira bem resumidinha e depois ele aprofunda isso, né? Basicamente, a educação, ela começa a ser relevante para um estágio tecnológico intermediário, né? Então, pensando agora do ponto de vista produtivo mesmo, ela tem um lado civilizatório da educação, né? Eu sou professor há 20 anos, o Wallace também fiz mestrado, doutorado, vivemos da aula, quer dizer, a gente teria que ser muito esquizofrênico para ser contra a educação, né? Então, é evidente que a gente é absolutamente a favor de educação em todos os sentidos do termo. Agora, na estrutura produtiva, a educação tem efeitos distintos. Então, para países de industrialização simplista, né, que chegou ali no nível de calçado, fumo, bebida, alimentos, a educação tem o delta da educação de produtividade e de ganhos, né, de salário, e de renda é pequeno. Quando você começa a entrar nos estágios intermediários, medium tech, high tech, serviços empresariais, aí a educação é chave. Sem educação, você não avança de um estágio low tech para um estágio high tech. Mas a questão é como você articula, né, a educação, a universidade, a empresa, né? E aí você precisa do Estado ali coordenando, que o Wallace já vai nos contar em detalhe como o governo coreano fez. Mas para um país que se desindustrializa num nível low tech, né? Não no que o rico que se desindustrializa, ele se desindustrializa porque a indústria dele é absurdamente produtiva, absurdamente high-tech, e ele tem serviços empresariais que absorvem essa mão de obra. Quem se desindustrializa como nós, no nível de renda muito baixo, com $10 mil, passa pelo que a gente chama de uma desindustrialização prematura, ele nem precisa de educação, porque o problema é que a gente não tem mais nem indústria. É aquela brincadeira que eu sempre faço do engenheiro que virou Uber, né? Do Brasil, da indústria para o Uber, porque toda a qualificação e educação ela é perdida, ela deságua ou no brain drain, que vai embora do país, ou no motorista de Uber, porque a gente não tem um sistema produtivo industrial, tecnológico, que engrene essa educação e transforme isso em produtos. Agora, a Coreia pegou na veia nisso daí, porque ela surfou a educação básica que vinha lá de trás e engrenou isso no sistema ali. Eu até queria ver com você, olha, foi mais ou menos pelos anos 80, talvez, meados dos 80, enfim, você pode precisar melhor do que eu o timing dessa transição, né? Tem muitos autores que falam assim, olha, né, o Kim Lin fala isso, né, o Lee Sung Kim também fala isso, que um dos grandes diferenciais da Coreia, primeiro, foi o acelerado processo de alfabetização. Só para lembrar, a Coreia sai da guerra, ali, da colonização japonesa, com 73% de analfabetos, né? Quando chega nos anos 80, eles eram analfabetismo. Um elemento, porque pelo menos é a minha interpretação nesse sentido em relação se eu não estiver equivocado, a educação só foi se tornar um direito universal a partir de 88, com a Constituição de 88, se eu não estiver errado no Brasil, né? Se eu pegar a tradição da minha família, meus avós, né, nenhum deles tiveram nível superior, né? A minha mãe foi fazer nível superior no período recente, tá? Então, e você virou doutor, hein? Doutor. E eu virei doutor, né? Eu não venho de uma família de tradição acadêmica, né? Porque, geralmente,
até quando eu comecei a fazer aula, faculdade, a maioria dos professores tinha uma tradição de família, né, de acadêmicos, que é geralmente de classe média. Então, assim, a educação era sempre foi, tanto é que fazer universidade pública sempre foi um diferencial muito grande. Até hoje na Coreia também quem entra na universidade pública é um privilegiado, né? Na Coreia do Sul, as pessoas vivem, transpiram e vivem em função disso, de entrar na universidade pública na Coreia, entre as top 10 ali, né? E tanto é que as famílias, que é uma questão bem interessante da cultura deles, quando o adolescente ele vai se desenvolvendo, por exemplo, a Coreia tem testes constantemente. Então, o que é que as pessoas fazem? O ensino, seja público, não é o suficiente para treinar essas pessoas para ficar em primeiro. Então, as famílias gastam em torno de 20% do seu orçamento para poder treinar os filhos para esses testes. Então, a vida inteira, o sul-coreano ele é treinado para fazer testes, para poder ser competitivo. Então, é o que eu falei um pouco, esse ambiente competitivo é muito forte. Aliás, no filme Parasita é claríssimo isso, porque o cara claro. Ele é contratado para ajudar a menina que tem 10, 12 anos a já fazer testes. Né? Pô, perfeita lembrança, Paulo, perfeito. E sabe o que é? Ali a gente está tratando de uma família rica. A família pobre, de classe média, quando eu falo, que não tem condição de fazer aquilo ali, o que é que eles fazem? Os pais fazem um sacrifício enorme para mandar seu filho para o exterior e fica ali em torno de 3 a 4 anos sem ver o filho, porque não tem condições, né, de poder viajar para ver o filho e não tem condição de trazer o filho para poder visitar os pais. Isso é muito comum. Eles falam, né, que quando se casa e tem filho, a vida do casal acaba e a vida deles é em torno do filho, para fazer que o filho tenha sucesso na vida e não sofrer a pressão. Eu vou te falar que eu já fui casado e tenho filho, né? Você também, e é bem isso mesmo, né? Mas assim, o que eu quero dizer? Quando chega nos anos 80, a Coreia zera o analfabetismo praticamente. Agora, o que é uma característica da Coreia, que eles citam muito, o Lee Suk-yeol também fala isso e o Kim Il-sung fala, que é o crescimento do sistema educacional, ele se deu de forma equilibrada em todos os níveis do ensino na Coreia, do ensino básico, do ensino médio, do ensino superior. Então, as pessoas foram, a Coreia foi implementando o ensino técnico, profissionalizante, e o elemento básico do sistema educacional da Coreia, que aí é aquela questão que não basta só investir na educação, foi como vincular, atrelar o avanço do sistema educacional às estruturas produtivas, aos avanços da estrutura produtiva. Tanto é que quando chega nos anos 70, que o governo coreano percebe que esse sistema educacional não estava atendendo, né, às demandas dos chaibos e eles estavam contratando técnicos para fazer consultoria, o governo foi lá, criou 3 ou 4 institutos, né, e em 1972, em 1981 e em 1990. Para qual eram os objetivos desses institutos? Eram qualificar e aproximar as universidades das empresas, que é o fortalecimento do Sistema Nacional de Inovação, para fortalecer a pesquisa. Né? Eu tenho um dado que agora não estou lembrando, o número de citações das pesquisas sul-coreanas depois dessa aproximação aumentou assim, em termos de 50%, dado a especificidade e a objetividade da pesquisa. Você lembra desses institutos aí, de algum do nome deles? Como é que, o que teria parecido no Brasil, se é que existe algo parecido? Assim? Não precisa ser o nome, mas eles seriam tipo do IPEA? Como é que, assim, da experiência que você tem de lá e do Brasil? Ou a gente não tem nem nada parecido? Ou seria um negócio tipo o ITA e o CTA, talvez? Primeiro tem as leis, né, que eles criaram. Essas leis são importantes. Assim, a Lei de Promoção de Transferência de Tecnologia, em 2001, simboliza muito isso, porque aí eles vão criar 2 institutos de pesquisa tipo ITA, né, em que criaram esses institutos de pesquisa dentro das fábricas, financiada pelo governo. E financiado pelo governo no sentido de fato, que é através da Lei de Educação, a Lei de Educação Industrial e Cooperação Indústria e Universidade, que foi criado já mais recente em 2004. Olha o nome da lei, hein? Lei de Educação Industrial. E Cooperação Indústria e Universidade, que foi criado em 2003. Imagina. Já avançando aí nesse processo de aproximação entre a universidade e criando esses institutos, né? E aí tem uma questão bem interessante também, Paulo, que é muito atual, que está acontecendo com a Coreia, essa competição e a ascensão da China, né? A Coreia começou a pagar salários muito altos para os engenheiros sul-coreanos, porque eles estavam indo embora, os caras altamente qualificados, né? Com conhecimento ali aplicado muito forte. O que é que os outros países viram? Vamos atrair essa mão de obra, dado que o salário não era alto. O que é que o governo sul-coreano vai fazer? Estimular o pagamento de salários muito mais altos para que
essa mão de obra, né, não houvesse ali o que a gente gosta de chamar de fuga de cérebro na Coreia. E aí tem uma coisa que é uma crítica que se faz muito ao sistema educacional coreano, que ele é dominado pelos chaebol e pelas instituições públicas. Né? As instituições privadas lá não têm muito espaço, como também acontece aqui no Brasil. Né? Aqui no Brasil a gente também vive essa realidade, no sentido assim, a gente tem instituições privadas de ponta, né, algumas delas, mas em geral, se a gente pegar outras, elas não têm tanta como as universidades públicas têm, assim, né, na sua grande maioria. E isso o que o Lin gosta de dizer assim, que a base do sistema educacional da Coreia são as instituições públicas e os chaebols. E aí é interessante, e é interessante você colocar o chaebol, que é uma empresa, né? Mais do que tudo, o chaebol é uma empresa, porque ela está ali para dar dinheiro, para dar lucro, para conquistar o mercado mundial. E você bota isso como uma instituição educacional, né? Tem uma instituição que foi criada em 1966, que é o Instituto de Ciência e Tecnologia da Coreia. Foi criado em 1966, entendeu? Esse foi um dos primeiros institutos. Já em 50 já tinha um Instituto de Pesquisa em Ciência e Tecnologia. Em 1966 eles ampliam, né, e criam esse novo instituto, já nesse processo aí de segurar essa mão de obra e de aproximar mais aí a universidade das grandes empresas sul-coreanas. Eu vou começar a limitar a minha fala, porque senão o pessoal... Mas não é. O problema é esse. O problema é que, assim, a gente vai falando de Coreia e vai dando raiva do Brasil, né? Eu até falando um pouco sobre isso, né? Então, assim, ficou claro como a universidade atuou em conjunto com o governo e a iniciativa privada, né? Agora, falando de Brasil, né, e o nosso processo de desindustrialização, até tem quem diga que não, é uma característica dos tempos atuais, é de uma economia de serviços, mas, como o Paulo até já falou, né, já brincou, para o caso brasileiro, essa informação não se encaixa, né? E nos países ricos, os setores industriais vão abrindo espaço para os chamados serviços sofisticados com alto valor agregado, né? Mas aqui as nossas fábricas vão sendo substituídas por serviços de baixíssima produtividade, e aí vide motorista de aplicativo, entregador de comida, Uber, iFood, Rappi e mais outros tantos, né? E aí uma outra pergunta certamente a América Latina, né, o Brasil não percorreu os mesmos trilhos dos países do Sudeste Asiático, né, no sentido de sofisticar o tecido produtivo. E, enfim, nesse contexto, eu queria saber se vocês consideram a questão industrial como um elemento essencial da questão nacional. Bom, essa pergunta é até de sacanagem, né, porque... Não tem dois economistas aqui que você vai encontrar que defendam mais a importância da indústria. Na verdade, na minha visão, a indústria é o coração tecnológico de uma economia. Então, você tirar a indústria de uma economia é o equivalente a você tirar o coração dela, vai matar a economia. Inclusive, nos países ricos, né, isso, fazendo aqui uma propaganda... A gente até esqueceu de falar do curso, hein, Wallace? Não vamos esquecer que a gente está aqui para falar do curso. Mas, fazendo uma propaganda do meu livro com o André Roncalha, a gente coloca no apêndice do livro a produção industrial manufatureira de todos os países do mundo, de 100 países do mundo. Porque as pessoas ficam nessa discussão da participação da indústria e elas se esquecem de olhar o tamanho da indústria, a ponto da gente chegar no Brasil a falar um absurdo de que a Austrália não tem indústria, né? Então, a participação da indústria no PIB da Austrália é de, sei lá, 7%, 8%. Mas quando você olha a produção industrial da Austrália, em valor, ela está entre as 20 maiores do mundo. É quase 90 bilhões de dólares. Para desespero do Brasil, hoje a produção industrial da Austrália já é quase a metade da brasileira, sendo que a Austrália tem 25 milhões de habitantes. Então, os caras falaram, Estados Unidos, a indústria não representa mais nada. Calma, os Estados Unidos tem 2 trilhões de dólares de produção industrial. Então, não é trivial um país produzir 2 trilhões de dólares. Tudo bem que em relação ao PIB é 10%, mas em valor absoluto não existe país rico que não tenha uma indústria grande, né? A Coreia, eu não sei de cabeça o número, mas eu chutaria que deve estar, a produção industrial da Coreia deve ser uns, sei lá, 300 bilhões de dólares, talvez o dobro da brasileira, né? A produção industrial da China é de 4 trilhões de dólares, né? Então, para mim, o processo de desenvolvimento econômico ele se confunde com o processo de industrialização,
Mas não é qualquer processo, é de industrialização no sentido de subir a escada tecnológica, né? Então, lá em cima, a gente está falando de indústrias tão sofisticadas que a gente chama até, me lembrando agora do nosso amigo como Fausto Oliveira, de universidades produtivas, né? Aí é uma industrialização realmente high-tech, em que você precisa ter todo esse capital humano, esse conhecimento tecnológico, para produzir produtos industriais fantásticos, né? Mas toda a nossa conversa aqui é uma conversa de industrialização, não é isso, Wallace? Isso. Veja, o setor manufatureiro na Coreia hoje tem quase 30% da participação do PIB. É muito alto. 30%. Né? Por uma renda per capita de $35 mil, né? Eles estão hiperindustrializados, né? E veja, basicamente, quando você faz aí da estrutura manufatureira entre pesada e leve, 73% é indústria pesada. Você pega esses 30% e uma grande parte aí é indústria pesada, né, que domina a indústria manufatureira na Coreia. Então, não é algo trivial, né, e é algo que deixa muito claro a relevância da indústria para o desenvolvimento. E aí, como o Paulo falou, assim, a pergunta foi para duas pessoas que defendem a indústria e começou a estudar o desenvolvimento por causa da indústria, né? E é a indústria que é a base desse desenvolvimento. Tanto é que a condição, uma das comparações, quando a gente fala quem saiu da armadilha da renda média, quem não saiu, a trajetória de desenvolvimento, um dos diferenciais é justamente o seu parque industrial. E as comparações, quando são feitas, ou as análises são feitas, são muito rasas. Muita gente, eu já vi mesmo, pessoas que não sabem nem diferenciar o que é a indústria manufatureira, né? Como é que ela se divide, e começa a fazer chutes em relação à desindustrialização, não conhece a temática e começa a dizer que a indústria, por exemplo, não importa, né? E isso é uma questão muito problemática, né? Porque a indústria importa muito, né, nos seus efeitos de cadeias de produção, em que tipo de mão de obra está se criando, está se gerando, em que tipo, por exemplo, de inserção internacional a gente está tendo. Se a gente pegar a estrutura de inserção internacional brasileira hoje, o Paulo conhece muito mais do que eu isso, né, se somar ali os produtos que não tem nem classificação com produtos de baixa intensidade tecnológica, chega a quase 70%. Né? E eu vejo que muitas vezes, né, não generalizando, mas a inserção internacional é um pouco um reflexo do que nós temos enquanto estrutura produtiva. Exato. Então, claro que a indústria importa, claro que a política industrial é um elemento e a indústria é um outro elemento extremamente importante para o desenvolvimento econômico. Eu até já não esperava outra resposta, mas eu perguntei mesmo porque eu acho importante martelar isso, que até em mim, assim, me causa uma certa angústia de pensar o que o futuro reserva para a gente, né? Porque não só agora, com o governo Bolsonaro, obviamente, né? Mas desde os anos 90, parece que está se consolidando cada vez mais aquilo que o Pedro Malan, ministro da Fazenda do FHC, falou que deveria ser o liberalismo aqui no Brasil, né? Que a melhor política industrial é não ter política industrial. Então, realmente, acho que tem que martelar isso para ver se entra de vez na cabeça das pessoas. Mas aqui eu já vou fazer a minha última pergunta que eu tinha para vocês, e depois eu vou abrir um espaço para vocês falarem mais um pouco sobre o curso. Então, minha última pergunta como a gente falou de planejamento, enfim, e tendo em vista o filme Parasita, que também já falamos aqui, né? Eu queria saber como a indústria do cinema se integrou ao projeto de desenvolvimento sul-coreano, se ela fez parte desse projeto. Eu queria falar antes, até porque pode falar. Você escreveu um artigo sobre isso, Paulo. Não, eu não entendo nada disso. Eu queria falar que eu não entendo nada disso, né? E eu vou devolver para o Wallace, que ele talvez esteja mais inteirado, mas o que eu entendo é de ver que a cultura coreana chegou no mundo, né? E eu acho que isso foi, vamos dizer assim, o último passo, né, da sofisticação deles e da inserção dele, né? Eu não li no detalhe, mas eu vi que acho que talvez até o Wallace certamente já leu mais do que eu, mas tem muita gente estudando agora a política setorial para a indústria de cinema e entretenimento sul-coreano, né? De que esse coroamento do Oscar não foi do nada. Na verdade, os caras estão investindo já há anos e anos e anos com políticas governamentais pesadíssimas, né, para desenvolver isso, né? E outra coisa que eu descobri há um ano atrás foi o K-pop, né? Que eu comecei a ouvir músicas de K-pop, né? Não conhecia o K-pop, né?
Me lembra até o Menudo, né? Não sei se você lembra do Menudo, né? O Menudo dos anos 90, assim, né? Na minha cabeça tem um quê de Menudo asiático, né? Mas é curioso, porque hoje em dia, quando a gente fala de Coreia, né, o Wallace, além de tarados como a gente ficam estudando Coreia, o desenvolvimento da Coreia, né, as pessoas em geral nem sabem direito o que é a Coreia, mas hoje em dia a Coreia já está no nosso dia a dia, o que você falou, né? É difícil imaginar um dia da sua vida que você não conviveu com um produto coreano. Então você tem a geladeira, você tem o micro-ondas, você tem o carro, você tem o smartphone, você liga a televisão, ganhou o Oscar, daqui a pouco você vai estar ouvindo o K-pop, né? Então a Coreia virou esse sucesso mundial, né? O que a gente enxerga em 2020 e que vamos dizer assim, que é o produto acabado, né? A gente procura no curso contar toda essa história, né? Por que você chegou em 2020 andando no Hyundai, falando num smartphone Samsung? Você pode ter todos os eletrodomésticos na sua casa, se você quiser. Pode ser a geladeira, o forno, o micro-ondas, pode ser tudo Samsung, né? Você vai para sua sala, a sua tela é da LG, né? É até um mundo incrível, né? Você conversar com um coreano nos anos 80, você falasse para ele que no século 20, no ano de 2020, 80% da casa e o carro e o smartphone do cara ia ser um produto coreano, talvez o coreano nem acreditasse nisso, né? Então, no curso a gente tenta contar um pouco dessa história, né? Como é que um país pobre, destruído, né, sai da Segunda Guerra destruído e vira essa potência em 70 anos a ponto da gente estar aqui. Eu, por acaso, estou falando de um iPhone, mas existe probabilidade que o Wallace, eu imagino que pelo nacionalismo coreano dele, esteja usando um Samsung, né? Mas, enfim, não vou me arriscar. Mas a questão é que a Coreia conquistou o mundo, né, Wallace? Cara, sem dúvida, eu só uso Samsung, tudo em casa aqui é Samsung, LG, entendeu? O meu carro é da Hyundai. Ah, bom, imaginei, não foi combinado isso aqui, tá? Eu imaginei. O meu carro é da Hyundai, meu celular é da Samsung, minha televisão do quarto, a televisão da sala, meus computadores, né, meu notebook, meu computador de mesa, tudo, cara. É made in Coreia. Boa, Beatriz, deixa eu só. Você falou uma frase aí que atribuiu ao malandro, foi isso? Foi. Que é melhor. Quem fala isso é o Gary Beck, em 1985, em que ele diz assim, que a melhor política industrial é não ter política industrial. E os nossos liberais gostaram de reproduzir isso no Brasil, né? O malandro copiou o Gary Becker. O Gary Beck, entendeu? Foi ele que falou isso, né? E, infelizmente, a Ásia mostra o inverso, que a melhor política industrial é ter política industrial, né? E a nova fronteira tecnológica e o mundo hoje, né, o conflito geopolítico, eu tenho acompanhado muito o que está acontecendo na Ásia, a Índia, a China, todo mundo. Hoje mesmo eu vi uma notícia... Até os Estados Unidos, a Alemanha e a Inglaterra se lembraram que é importante. Até que os Estados Unidos tem lá o Pentágono e o Orçamento de Defesa, que é uma política industrial pornográfica, né? Mas, enfim... E o Trump ganhou a eleição defendendo isso, né? O fim das cadeias globais e a defesa de estruturas industriais nacionais. Mas veja, a questão da cultura da Coreia e da questão do parasita é um reflexo de uma parceria entre governo e grandes empresas sul-coreanas de financiar a cultura com a finalidade de ganhar mercado internacional e influenciar o comportamento das pessoas no mundo. O K-pop, a questão, por exemplo, a Coreia hoje é um dos maiores mercados de cosméticos do mundo. Poucas pessoas sabem disso, sempre a gente foca na Samsung, na Hyundai, na LG. Tem uma marca que eu fui só conhecer depois que, quando eu fui para a Coreia, minha esposa me pediu para trazer os produtos, que é a da Misha, né? E a Misha é como se fosse o Boticário, você tem em cada esquina em Seul. Mas não só isso, olha, na verdade eles estão brigando, porque, por exemplo, eu não sei porque cargas d'água, eu escrevi um post sobre indústria de cosméticos no mundo no blog, porque me passou isso pela cabeça um dia, mas aí que eu fui descobrir que os asiáticos eles têm uma tradição recente de entrar no mundo da moda, dos cosméticos, né? No Japão você ainda tem o Kenzo, o Sheniak, mas a Coreia agora, eu fiquei assustado com o que eu vi. Tem uma rotina de skincare coreana. Existe até. Então, eles estão entrando no mercado mundial, assim, impressionante. Mas vai lá, volta. Tem. Então, assim, é um mecanismo, uma estratégia, né, de se inserir no mundo através da cultura. Eu li um artigo, até botei lá
um dia no meu Twitter, né, em que é bem interessante no UOL, mostrando como que a cultura tem sido um instrumento de inserção internacional da Coreia. Só peca em um ponto o artigo, né, porque vai dizer assim, agora quem vai ser favorecido por essa expansão são as pequenas e médias empresas, porque as chaibôs são falidas. Esse é o grande erro, porque quem está financiando tudo isso, né, o cinema coreano, por exemplo, é financiado pelos chaibôs, né? Então, assim, é uma estratégia, de fato, de internacionalização com aspectos culturais também sul-coreanos, através do que o Lee Suk-in chama de neoconfucionismo, né? Que é uma adaptação do confucionismo com as influências cristãs na Coreia.